A Venezuela, pelos números, parece um país atingido pela guerra civil. Sua economia, que já foi a mais rica da América Latina, diminuiu 10% no ano passado, pior até do que a da Síria. O PIB encolheu 19%. O país sul-americano tem a pior inflação do mundo, em mais de 700%, quase o dobro da segunda posição ocupada pelo Sudão do Sul, tornando sua moeda quase inútil. Em um país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a comida ficou tão escassa que 3 em cada 4 cidadãos relatam perda de peso involuntária, com uma média de 19 quilos em um ano. As ruas da cidade são marcadas por mercados negros e violência. A última taxa de homicídios relatada, em 2014, foi equivalente à taxa de baixas civis em 2004 no Iraque. Sua democracia, um longo motivo de orgulho, tornou-se a mais antiga a entrar em colapso, depois da Segunda Guerra Mundial. O poder, mais recentemente para substituir a Constituição, levou a protestos e repressões que mataram dezenas neste mês. As democracias estabelecidas não devem implodir assim. Steven Levitsky, cientista político da Universidade de Harvard, diz que a Venezuela é uma das poucas, 4 ou 5 de todos os tempos. Entre esses, nenhum foi tão rico ou caiu tão longe. Na maioria dos casos, diz ele, o regime para antes de ficar tão ruim. A crise da Venezuela veio através de uma série de etapas, cuja progressão é clara em retrospecto, e algumas das quais inicialmente se mostraram populares. Na fundação da democracia, em 1958, os 3 principais partidos do país, mais tarde reduzidos a 2, concordaram em dividir o poder entre si e a receita do petróleo entre seus constituintes. Seu pacto, destinado a preservar a democracia, passou a dominá-la. As elites do partido escolheram candidatos e bloquearam pessoas de fora, tornando a política menos responsiva. O acordo para compartilhar a riqueza promoveu a corrupção. Choques econômicos na década de 1980 levaram muitos venezuelanos a concluir que o sistema foi fraudado contra eles. Em 92, oficiais militares esquerdistas, liderados pelo tenente-coronel Hugo Chávez, tentaram um golpe. Eles falharam e foram presos. Mas sua mensagem anti-estabelecimento ressoou, catapultando Chávez para o estrelato. O governo instituiu uma série de reformas com o objetivo de salvar o sistema bipartidário, mas isso pode ter sido condenado. Um afrouxamento das regras eleitorais permitiu a participação de partidos externos. O presidente libertou Chávez, na esperança de demonstrar tolerância, mas a economia piorou. Chávez concorreu à presidência em 1998. Sua mensagem populista de devolver o poder ao povo lhe garantiu a vitória. A guerra invencível do populismo com o Estado, apesar da vitória de Chávez. Os 2 partidos ainda dominavam as instituições do governo, que ele via como antagonistas ou mesmo potenciais ameaças. Ele aprovou uma nova Constituição e expurgou empregos do governo. Alguns movimentos foram amplamente populares, como as reformas judiciais que reduziram a corrupção. Outros, como a abolição da Câmara Alta da Legislatura, pareciam ter um objetivo mais amplo. Ele estava reduzindo potenciais verificações de sua autoridade, diz John Kerry, cientista político da Dartmouth College. Abaixo da linguagem revolucionária estava a engenharia institucional bastante experiente. A desconfiança das instituições geralmente leva aos populistas, que se veem como verdadeiros defensores das pessoas, a consolidar o poder. Mas as instituições às vezes resistem, levando a conflitos que podem enfraquecer ambos os lados. Mesmo antes da crise econômica, você tem 2 coisas que todo cientista político concordam. São as bases menos sustentáveis para o poder: personalismo e petróleo, diz Levitsky, referindo-se ao estilo de governo que consolida o poder sobre um único líder. Quando membros do estabelecimento empresarial e político objetaram a uma série de decretos executivos em 2001, Chávez os declarou inimigos da Revolução Popular. Como o populismo descreve um mundo dividido entre os justos e a elite corrupta, cada rodada de confronto, traçando linhas rígidas entre pontos de vista legítimos e ilegítimos, pode polarizar a sociedade. Apoiadores e opositores de um líder como Chávez vêm se ver como envolvidos em uma luta de alto risco, justificando ações extremas. Um golpe aumenta o conflito além da ideologia. Em 2002, em meio a uma crise econômica e indignação contra as políticas de Chávez,
se transformou em protestos que ameaçavam sobrecarregar o palácio presidencial. Quando ele ordenou que os militares restaurassem a ordem, em vez disso, o prendeu e instalou um líder interino. As mudanças na política externa de Chávez, aliando-se com Cuba e armando insurgentes colombianos, enfureceram alguns líderes militares. Sua guerra contra as elites acabou por trazer riscos. Os líderes golpistas extrapolaram, dissolvendo a Constituição e a legislatura, desencadeando contra-protestos que rapidamente levaram Chávez ao poder. Mas sua mensagem de uma luta revolucionária contra inimigos internos não mais parecia uma metáfora para reduzir a pobreza. Kerry chama isso de um momento extremamente polarizador, que permitiu a Chávez retratar a oposição como tentando vender os interesses venezuelanos. Ele e seus seguidores agora viam a política como uma batalha de soma zero pela sobrevivência. Instituições independentes passaram a ser vistas como fontes de perigo intolerável. As licenças dos meios de comunicação críticos foram suspensas. Quando os sindicatos protestavam, eles eram enfraquecidos pelas listas negras ou substituídos de imediato. Quando os tribunais desafiavam Chávez, eles destruíam, suspendendo juízes hostis e empacotando a Suprema Corte com os legalistas. O resultado foi uma intensa polarização entre dois segmentos da sociedade, que agora se viam como ameaças existenciais, destruindo qualquer possibilidade de compromisso. Logo após o golpe, Chávez enfrentou outra batalha que se mostraria tão fatídica quanto. Os trabalhadores entraram em greve na estatal petrolífera Petróleos da Venezuela, ou PDVSA, que ele denunciou por sua associação com as elites empresariais e os Estados Unidos. A greve ameaçou destruir a economia e a presidência de Chávez, mas também apresentou uma oportunidade para evitar outra revolta. Depois que a greve entrou em colapso, ele demitiu 18 mil trabalhadores da PDVSA, muitos deles técnicos e gerentes qualificados, e substituiu-os por cerca de 100 mil apoiadores. Grande parte do orçamento operacional da empresa foi desviada em programas para a base política de Chávez. Pagamentos para comparsas do governo e subsídios para manter sua promessa de alimentos a preços acessíveis. Em 2011, 500 milhões de dólares de um fundo de pensão da PDVSA encontraram seu caminho em um esquema de pirâmide administrativo, por financiadores ligados ao governo, nenhum dos quais enfrentou processos judiciais. Depois de acabar com a elite corrupta, Chávez apenas estabeleceu a sua. Como uma empresa de petróleo, a PDVSA estava arruinada. A produção caiu apesar de um boom global nos preços do petróleo. A taxa de lesões, medida em horas homem perdidas, mais do que triplicou. Em 2012, uma refinaria explodiu, matando pelo menos 40 e causando danos de 1,7 bilhões de dólares, sugerindo que mesmo os orçamentos de manutenção foram desviados. Com suas reservas de caixa esgotadas e projetos de desenvolvimento paralisados, a PDVSA, e por extensão a economia venezuelana, ficou sem proteção quando os preços do petróleo caíram em 2014. Chávez montou a Venezuela não apenas por um colapso econômico, mas também por uma crise política. Se o apoio dele dependesse do patrocínio movido a petróleo, o que aconteceria quando o dinheiro acabasse? O golpe de 2012 ensinou a Chávez que uma aliança de conveniência com grupos armados, conhecidos como coletivos, poderia ajudá-lo a controlar as ruas onde os manifestantes quase o derrubaram. Os coletivos, com dinheiro e armas canalizadas do Estado, tornaram-se agentes políticos. Os manifestantes aprenderam a temer esses homens, que chegaram em motocicletas chinesas para dispersá-los, muitas vezes letalmente. Os coletivos cresceram em poder, desafiando a política pelo controle. Em 2005, expulsaram a polícia de uma região de Caracas, a capital, que contava com dezenas de milhares de moradores. Embora o governo nunca tenha oficialmente aprovado tal violência, publicamente elogiou os coletivos, concedendo-lhes impunidade tática. Muitos exploraram essa liberdade de participar do crime organizado. Alejandro Velasco, um professor da Universidade de Nova York que estuda os coletivos, diz que os grupos foram unidos por oportunistas criminosos, que aprenderam que acrescentar um pouco de ideologia às suas operações poderia ganhar a impunidade. Criminalidade e ilegalidade floresceram, aumentando os índices de homicídio.
O presidente Nicolás Maduro, que assumiu o poder quando Chávez morreu em 2013, herdou uma economia que era uma confusão e um tênue apoio entre as elites e o público. Em desespero, ele distribuiu patronagem. Os militares, com os quais ele tinha menos influência do que seu antecessor, conseguiram um controle de lucrativas trocas de drogas e alimentos, além de mineração de ouro. Incapaz de pagar por subsídios e programas de bem-estar, Maduro imprimiu mais dinheiro. Quando se elevou a inflação, tornando os produtos básicos inacessíveis, ele instituiu controles de preços e fixou a taxa de câmbio. Isso fez com que muitas importações fossem proibitivamente caras. Empresas fechadas, Maduro imprimiu mais dinheiro e a inflação voltou a crescer. A comida ficou escassa. A inquietação se aprofundou e a sobrevivência de Maduro ficou mais dependente de doações que ele não podia pagar. Este ciclo destruiu a economia da Venezuela. Também piorou a violência nas ruas. Com as lojas do governo vazias, os mercados negros cresceram rapidamente. Os coletivos, menos dependentes do apoio do governo, assumiram o comando da economia informal em algumas áreas. Eles ficaram mais violentos e mais difíceis de controlar. Maduro tentou restaurar a ordem em 2015 implantando unidades policiais e militares fortemente armadas, mas as operações tornaram-se banhos de sangue, diz Velasco. Muitos policiais se voltaram para a criminalidade. O sistema político, após anos de erosão, tornou-se um híbrido de características democratas e autoritárias. Uma mistura altamente instável. Suas regras internas podem mudar dia a dia. Centros de poder rivais competem ferozmente pelo controle. Tais sistemas mostraram-se muito mais propensos a sofrer um golpe ou colapso. Maduro tem lutado, como fazem os líderes desses sistemas híbridos, para afirmar o controle. Sem as conexões pessoais de Chávez ou bolsos profundos, ele tem pouca influência com elementos autoritários, dominados por elites políticas e militares. Por ser profundamente impopular, seu domínio sobre as instituições democráticas podem ser ainda mais fracos. Depois que os grupos de oposição ganharam o controle na legislatura em 2015, a tensão entre esses dois sistemas explodiu em conflito direto. A Corte Suprema, empossada de legalistas, procurou brevemente dissolver os poderes da legislatura. Este mês, Maduro disse que ele poderia buscar uma nova constituição. O paradoxo da Venezuela, diz Levinsky, é que o governo é autoritário demais para coexistir com instituições democráticas, mas fraco demais para aboli-las sem arriscar o colapso. Manifestantes se espalharam pelas ruas, mas parecem emparelhados com forças de segurança e coletivos. Francisco Toro, um cientista político venezuelano, diz que não está claro qual lado os militares tomarão, se forem chamados a intervir. Com nenhum dos lados capaz de exercer controle, pouco no sentido de uma economia ou ordem pública para assumir, e um sistema político aparentemente incapaz de romper ou dobrar, a Venezuela tornou-se da riqueza e da democracia à beira do colapso.